E aí pessoal, beleza? No tutorial de hoje nós vamos construir a farm de pedra. Ela é bem fácil de fazer, tá? E a gente já deixou aqui os materiais para todo mundo ver o que precisa. Basicamente esses são os principais materiais. Aqui eu deixei um monte de tijolo, tijolo de pedra pra gente usar, mas podem utilizar qualquer coisa como material. Então essa é a ideia. Para começar, qual que é o tamanho que a gente precisa? A gente precisa de um espaço de 13 por 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meu Deus. A gente vai ter que tirar quase que o chão inteiro. Até para facilitar, eu vou pegar esse bloco aqui de tijolo de pedra e eu vou marcar o centro dela. Se tiver 6 de cada lado, dá 13, né? Eu não sei se eu vou tirar todo o chão agora, porque pode ser que a gente caia, né? Então eu só vou quebrar aqui em volta. Essa marcação aqui de pedra, ela vai ser o topo da nossa farm. A ideia aqui é o seguinte. A gente fez a marcação de 13 por 13. Eu não vou quebrar essa parte de cima, mas a gente vai lá embaixo. E tudo que tá nesse 13 por 13, a gente vai quebrar 20 blocos para baixo. Uma hora depois. Até que enfim, cavamos aqui nosso buraco. 13 por 13 por 20 de altura. E por que 20 de altura? A gente não vai precisar de todo esse espaço aqui para construir a farm. Nem da altura e nem da largura. Só que o que acontece? Como é uma farm de pedra, a gente vai usar a TNT. E a TNT, quando explode, ela acaba destruindo coisas ao redor. Eu percebi que o limite aí é um 13 por 13 para ficar fácil para a gente controlar as explosões. E aqui embaixo a gente vai começar a construir a farm. A gente vai precisar achar o centro dela. Legal. A gente vai fazer uma base aqui de 3 por 3. Certo. Só que com 3 de altura. Lá em cima a gente vai colocar os baús, certo? E da onde você tá também. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer os carrinhos, que a gente vai construir uns trilhos para levar os itens lá para cima, que ele leve nessa direção. Então como ele vai levar nessa direção, eu vou ter que vir para cá. A gente vai colocar na quina um baú duplo. Atrás do baú duplo a gente vai colocar um funil apontado para ele, outro funil apontado para ele e 2 funil jogando para ele. Então o que a gente está fazendo? Qualquer item que cair nesses 3 funil de cima vai cair aqui dentro. Só que para ficar mais rápido, para o baú ficar mais rápido, a gente vai jogar um outro funil dentro do baú também. Então eu vou vir aqui e quando eu tenho um funil em cima dele, ó, eu consigo abrir também. Então eu coloco aqui 1, 2 e já puxei os 3. Beleza? Então a gente tem 2 caminhos de funil jogando no baú. Isso tudo é para acelerar a quantidade de itens que caem no baú mais rápido. Agora a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou colocar 2 baú. O que é a ideia de fazer aqui em cima? Aqui em cima é onde vai cair a TNT e vai explodir. Só que para ela não explodir, a gente vai colocar água. Então, o que eu vou fazer para colocar água? Primeiro, nos cantos, eu vou colocar uma pedra. Nos cantos não, né? Bem no meio, né? Não sei se dá para dizer que é no meio. Em forma de X aqui, né? Eu acho que quem tá vendo fica mais fácil. Eu vou tampar aqui. Aqui. Beleza. Então, agora nas quinas, eu vou colocar folhas. Pode ser qualquer tipo de folha, tá? E em cima dessa que a gente colocou, a gente vai colocar uma folha também. Pronto.
Eu posso até quebrar essa daqui. Tava servindo só de apoio. E agora a gente vai pegar a água. E a gente vai colocar a água dentro da folha. Esse modelo de água aqui é para formar pedra. Então, quando a gente colocar uma lava no centro, essas águas aqui vão entrar em contato com a lava e vai transformar em pedra. A gente vai fazer aqui de demonstração, ó. A lava vai escorrer. Onde ela escorre, vira pedra. Aí o que acontece? A gente quebra a pedra. Não tem problema, pode deixar que ele vai pegar fogo em cima da pedra só. Então, ó, se a gente quebra a pedra... Olha que legal. Nem dá tempo. É. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai jogar uma TNT lá de cima. Ela vai cair na lava. Ela vai explodir na lava. Então ela não vai causar tanta destruição. Mas ela vai quebrar as pedras que tem aqui, ó. Eu vou tirar a lava por enquanto. Pra não ter acidente da gente acabar caindo em cima da lava. E morrer, né? Então eu vou deixar só uma tocha. Pelo menos a tocha não mata a gente. E aqui a gente pode ver, ó. Já rendeu um pouco de pedregulho. Oh, louco. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar 8 blocos. Contando aqui do meio. A gente vai subir 8 blocos para cima. Por que a gente precisa de 8 blocos? 8 blocos é onde a gente vai construir a segunda parte da nossa farm agora. Que é onde vai derrubar a TNT. Eu vou escolher um lado aqui. Eu vou colocar 2 blocos. Pra cá. Eu vou colocar um bloco de apoio. E um em cima. Então a gente faz esses dois. Um de apoio. E outro pra cima. Aí nesse daqui que tá mais próximo. A esse central a gente vem e coloca mais um aqui, ó. Do outro lado também. Esse é o desenho, né? Aqui a gente vai pegar uma pedra, ou uma escada. A gente vai colocar uma escada nesse canto, ou seja, ela tem que estar virada para baixo, certo? Vou colocar um apoio aqui. E nesse bloco da frente, a gente vai colocar uma porta aberta. Para que isso? Aqui eu posso até tirar já o apoio e aquela outra pedra de baixo. Ó, detalhe, ela não pode... Por que ela não ficou? Ela tem que ficar aberta para lá. Agora eu vou pegar a água. Vou colocar debaixo da escada. De um lado, eu vou pegar aqui. Nessa outra que a gente fez de apoio, eu vou fazer como se fosse um 4x2. 4 de largura por 2. E onde fica essa portinhola, vou colocar um para cima. E aqui, nessa direção aqui, pulando um pela quina, vou colocar mais 2. Pronto. Agora vamos começar a colocar os componentes. Eu vou colocar um observador virado para lá. Então, a parte de trás do observador está vindo para cá e ele está olhando para cá. Desse lado de cá, eu vou aproveitar que já tem um apoio, que é aquela pedra ali, e vou colocar um pistão virado para ele. E nesse daqui, eu também vou colocar um pistão virado para cá, para o centro. Por quê? Nós vamos pegar a TNT e vamos colocar ela aqui, ó. E esses caras vão ficar trocando a TNT de lugar para fazer a duplicação de TNT. Então eu vou colocar uma pedra aqui. Vou pôr outra aqui. Vou quebrar de baixo, tá de apoio. Pronto, a gente fez esse quadradinho aqui. Vou colocar outra pedra aqui. Eu vou colocar uma aqui em cima. Vou colocar uma laje nela. E nessa laje a gente vai colocar água.
Só que antes eu vou fechar as laterais. Pronto. E coloca água na laje. Eu miro na laje e coloco. Isso. Oxi. Deu ruim, né? A gente fecha aqui. Agora vai lá em cima e coloca na laje. A água dentro da laje. Mirando na laje. Ah, tá. Agora foi. É isso aí. Agora foi. Aí aqui em cima a gente coloca uma pedra. Beleza. O casulo ali tá fechado. Mas aqui a gente tem que colocar redstone, 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 redstone. 6 redstone. A gente tem que colocar um observador. Mas antes de fazer o observador, a gente vai fazer a alavanca que liga e desliga tudo. O que acontece? Esse mecanismo que a gente fez aqui dentro, o pistão vai empurrar a TNT para lá e essa outra TNT empurra de volta. O outro pistão empurra de volta. Só que isso acontece um erro e duplica a TNT. Então uma TNT fica no lugar e a outra é duplicada. Aí essa água que a gente colocou é para escorrer e cair lá embaixo. Então, o que a gente precisa fazer? Um ativador. Essa redstone, esse caminho de redstone que a gente colocou, é para quando ativar, ele ativar o outro que faz voltar a TNT. É um pouquinho complicado, mas funciona se seguir exatamente igual. Então, não tem muito segredo não. Aqui a gente vai fazer um relógio, então eu vou colocar aqui no canto, eu vou colocar uma pedra também. Vou colocar um repetidor apontado para lá, no máximo. Outro repetidor apontado no máximo. Repetidor apontado no máximo. E repetidor apontado no máximo. Eu vou aproveitar, antes de terminar de funcionar o circuito, eu vou colocar a lava já. Porque se cair uma TNT, a gente não corre risco de explodir tudo. Aí aqui a gente coloca uma TNT. E a gente tem, se a gente desbloquear, um relógio funcionando. Tá no timer máximo. Todos estão no máximo. Então ele vai ficar ciclando aqui. O que acontece? A tocha acende. O repetidor energiza a pedra energiza os outros repetidores. E os outros repetidores acabam apagando a tocha. Então vira um relógio. Que ela fica piscando, né? E esse repetidor aqui, ó, que eu tô em cima, ele força a trava daquele repetidor. Então se eu ligar essa alavanca, o que acontece? Ó, travou. Então tá desligado. Aqui agora, o que a gente precisa fazer? Colocar o último elemento que vai fazer funcionar a nossa farm. Então eu vou vir aqui e vou colocar um observador. É um observador e esse observador fica virado para o nosso repetidor. Então eu vou quebrar esses dois de apoio. E isso aqui já faz a farm funcionar. E ao a gente ligar aqui, espero que dê tudo certo. Eu tentei fazer com outros materiais. Tentar fazer essa proteção aqui toda de vidro. Só que o que acontece? O vidro ele quebra fácil. E como acontece explosão, vai acabar destruindo o vidro. Então desse jeito aqui com pedra, pode ser qualquer tipo de pedra, funciona. Então vamos ligar? Aê! Tá funcionando! Olha o tamanho da explosão. Ele vai morrer. Olha lá. Tudo pelo entretenimento. Ó. TNT duplicando. Pior que eu vou morrer mesmo. E aqui a gente desliga. Lembrando, ó, que quando desliga ele tem a última explosão que acontece lá dentro. Dentro da água que tem aqui, ó. Vamos ver lá embaixo como tá? Vamos ver quanto que deu. E um pack 48. Nossa, aqui já deu 2 packs. Quase mais 2 packs praticamente. Nesse pouquinho de tempo deu quase 4 packs.
terminamos a nossa farm de pedregulho. Ela está totalmente pronta e funcionando muito bem. Mas como esse tutorial ficou muito longo, eu vou separar ele em duas partes. Nessa primeira parte, a gente viu como construir a farm de pedra. E na segunda parte, nós vamos ver o sistema que descarrega e carrega os itens automaticamente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, compartilha e até o próximo tutorial.